vocês percebem que com o passar do tempo, a questão do abandono, do maltrato, ele tem aumentado? O que eu acho, assim, o comparativo, né? A gente percebe as pessoas compram roupinha, leva pra passear, tudo parece que gosta cada vez mais o animal é mais parte da família. São os pais de pet, né? Mais o filho, né? maior parte da família do que era antes. Em contrapartida, você percebe que aumentou o abandono, em certo momento ficou algo um pouco mais descartável, talvez? No início da pandemia era o maior medo nosso de que as pessoas parassem de adotar. Porque era tudo muito incerto, né? Então, a questão de trabalho e de tudo. Mas foi bom, né? Porque, assim, foi o período que a gente mais doou animais. Ficar em casa precisava de uma companhia, né? Porque as pessoas estavam em casa, estavam com mais tempo, mas ao mesmo tempo a gente teve a preocupação, e a hora que tudo voltar ao normal, como que vai ser? E realmente, de fato, teve, né? Logo depois, quando deu uma amenizada assim, a gente percebeu que o abandono ou a devolução de animais começaram a acontecer. Caramba. Porque as coisas, né, além de muitas pessoas terem perdido o emprego, as coisas aumentaram muito, né? Sim, Hoje, sim. assim, falando assim, uma ração, por exemplo, que a gente pagava lá no abrigo R$100, hoje ela custa em torno de 180. Então, assim, encareceu muito esse mercado pet, né? Tudo, na verdade. Sim. E aí começou a ter algumas devoluções, abandonos, a gente começou a perceber. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que as pessoas estão muito mais conscientes. Às vezes, né, chega, assim, umas coisas... Né, não que seja normal, assim, abandono sempre vai ser uma situação cruel. Mas, às vezes, a pessoa vê um animal passeando de boa, assim, na rua. Olha, tem um animal abandonado. Não necessariamente aquele bicho ele está abandonado. Né? Então, tem as pessoas que deixam dar as voltinhas. Então, as pessoas têm tido um olhar diferente para a causa animal, para a situação dos animais. E isso é bacana. Então, a gente sempre orienta também. Viu um animal do seu vizinho, alguma coisa que não tá legal, não precisa necessariamente ser uma ONG ou ser um protetor. Você pode intervir, você pode ir lá conversar, porque é o que a gente pode fazer. Até onde a gente pode ir, qualquer um pode ir. Não é porque nós somos uma ONG que a gente pode ir lá invadir uma casa. Imagina que tem algum direito, a lei protege de alguma forma que você redes pode sociais. Invadir uma casa. Não, Só que assim, quando tem essa invasão do pessoal, ele já tem todo um aparato jurídico atrás. Já tem a notificação, já sabe, já foi notificado. Eles só vão lá pra pegar, entendeu? Já tem a polícia por trás disso. Não é de primeira, Não é assim de né? primeira. É que tem toda assim, tem todo um protocolo antes de chegar nesse ponto. Passou? Não funcionou? Então, eles podem. Mas assim, aí é um convencimento da parte a parte política, é a parte do policial, é a gente convencer até a parte do judiciário, que tipo, essa causa é muito importante também. É uma visão que você tem que ter dos animais em situação de rua, essa população que a gente perde o controle, que não é castrada, é saúde pública. Que o animal que mexe em lixo, ele vai lixo aberto, exposto, atrai o quê? Vetores de doença vão entrar em contato com as pessoas vão ficar doentes e vão surgir casos que antes a gente estava sob controle. Só que assim, você comentou da questão de aumento de abandono, sim, mas eu acho que teve muito aumento de notificação de abandono. Acho que as pessoas também começaram a avisar muito mais a gente, a denunciar pra gente, até o canil que a gente tem contato, eles falam, aumentou o número de denúncias. Então as pessoas vêm, elas fazem denúncia, elas avisam. Então acho que assim, aumentou na proporção, mas também deve ser a questão do comportamento das pessoas perante essa situação. Já não deixa mais passar quieto assim o que acaba acontecendo. Eu não vou me meter com o que o vizinho faz dentro de casa. Não, não é assim. Se a gente se mexe quando é uma situação com um idoso, com uma criança, com outros tipos de outras pessoas, porque a gente não vai intervir numa situação que é um animal que não tem como nem falar e nem se defender frente a uma pessoa, entendeu? Mas é o que a Vanessa falou, nesse período de pandemia, a gente fez, as entrevistas elas ficaram até maiores. A gente gastou um pouco mais de tempo. Legal. Porque assim, a gente tem o seguinte pensamento, todo mundo é apto para doar, para adotar. Só que tem uma questão que é muito importante.
condições para esse animal. Não é condição agora que você está empregado, agora que você tem casa, que você tem rotina. A gente fala da sua situação daqui 20 anos, quando você, né, numa situação crítica, perder emprego, morar num lugar menor onde você está, você tem que mudar de cidade. Essas situações que as pessoas não pensam quando fazem uma adoção, que é o que a gente questiona para elas. Morar num lugar menor, é muito que aparece isso, né? Ah, eu preciso doar que eu tô mudando pra um apartamento, o cachorro não cabe. Então, a gente fala assim, são situações que qualquer pessoa, Vanessa, a gente pode passar, e a gente, quando decide adotar, precisa pensar nisso. Porque não é a ONG que está indo atrás das pessoas para colocar o animal na sua casa. É a pessoa que, por livre e espontânea vontade, decidiu fazer esse ato. Sim. Então, é um ato que tem que ser muito pensado. Porque você tirou o animal daquela situação, deu esse acolhimento, às vezes o animal fica bastante tempo com a gente pega amor com todos, mas eles ficam muito mais tempo, a gente pega muito mais. Ele já sabe a nossa rotina, aí a gente entrega esse animal pensando que a pessoa pensou em tudo, primeiro obstáculo, o animal é devolvido. É que eu fico pensando numa coisa que eu tive cachorro minha vida inteira. Desde quando eu era um peditico, entendeu? Sempre tive cachorro. Que fofo. Causa animal tem que ser fofo. E, cara, na minha cabeça, não consigo passar de você, tipo, vai numa ONG, toma meu cachorro, eu fiquei 10 anos com esse cachorro, toma esse cachorro aqui porque eu vou mudar para um apartamento menor. Cara, como que você se desprende? Que amor que você tinha nesse bicho, cara, né? E como que é que funciona, por exemplo, para a pessoa adotar um animal desse, ela passa tudo por um cadastro, né? Você tem toda uma informação, né? Como ele falar, bem completa da pessoa. Aí ela chega num ponto que ela a ponto de devolver esse animal. Eu acho um absurdo isso, né? Mas pelo menos ela não tá abandonando. Ela devolve esse animal. Como que vocês registram isso? Já aconteceu dessa mesma pessoa voltar para tentar adotar outro? Ou vocês passam o nome dessa pessoa para outras ONGs para falar, essa pessoa, se ela aparecer para adotar, ela já adotou e devolveu? Tem algum controle dessa maneira? A gente tem um controle interno de visitas de pessoas que tiveram interesse, foram reprovadas com motivo, e pessoas que, e assim, são motivos assim, não tem como a pessoa ter um cão com a gente, não tem como. E pessoas que devolveram. A gente deixa planilhado, motivo, endereço, não sei o quê, pra gente lembrar, porque pra associar essa pessoa. Porque a gente tá aqui, mas pode ser que a próxima gestão não lembre quem são essas pessoas. Então já tem um registro, a gente tem um registro que tá desde 2017. Desde 2018, e a gente começou a alimentar isso. E então a gente toma cuidado. Tem algumas pessoas que a gente lembra, que às vezes assim, a cidade, além de São Carlos, não é uma cidade grande por causa dos campi, mas assim, a gente sabe que parece que é um perfil de pessoas que aparece para adotar. Aí então a gente começa a observar, eu lembro dessa pessoa, eu falo assim, nossa gente, essa pessoa já quis adotar a gente alguns anos atrás, não deu certo, mas eu não lembro. Aí a gente observa na planilha, etc e tal. Às vezes as pessoas são reprovadas, mas a gente fala assim, a sua reprova, a gente explica o porquê, ela é por conta disso. Porém, se você mudar dessa situação, com certeza você vai ser aprovado. Então a gente explica, tem pessoas que voltam a falar com a gente tempos depois, e elas têm essa oportunidade. Mas uma vez devolvida, a pessoa ela não tem chance de devolver, não tem chance. Antes a gente não fazia esse tipo de postagem de animal devolvido. Mas uma voluntária, ela comentou que muitas organizações lá em São Paulo fazem para meio que humanizar essa situação, e as pessoas ficam assim, realmente, nossa, o animal foi devolvido, entendeu? Tipo, a pessoa se prestou a gastar o tempo dela no processo, pegar o animal e devolver. A gente começou com o Oreo, que ele foi, a Vanessa fez a entrevista, eu fiz a entrevista, era uma indicação, e a gente falou assim, não, a casa era boa, a pessoa já tinha tudo, tinha um animal, tava tudo certinho. Entreguei na sexta noite, 1 hora depois a Vanessa pegou. Devolveu 59 minutos. 59 Caramba, minutos a pessoa 50 ficou. A gente falou, um animal que é criado sozinho e você trata que nem uma criança, que a gente já acha que assim, esse processo de humanizar os animais é muito errado. Porque eles perdem esse aspecto de
seguir as regras, seguir a rotina, que isso é importante para eles, porque naturalmente eles vivem em matilha, né? A gente pensar eles, né? No passado, eles viviam em matilha. Então, a gente tem que tratar eles como se fosse uma matilha. A família é a matilha, entendeu? Eles são liderados, eles não são líder. Mas quando você cria uma situação que o animal faz o que quer, tipo, recebe o que quer, na hora que ele quer, se torna o quê? Um animal mimado. Literalmente, seria uma pessoa mimada. O animal não aceitou bem o cachorro, começou a vomitar, paralisou, não quis sair do canto, e a pessoa preferiu... Não tem como. Não quis nem tentar e... E eu conversei, não, eu falei Caramba. pra você, esse processo é lento. O animal que chega e fica muito tempo, até vir um outro animal, ele vai demorar. Eles têm reações muito adversas. Tipo, cada animal tem uma reação pra chegar de outro animal. Tem animal que aceita super bem, tem uns que brigam, mas depois eles começam a conviver bem. Aí o dela foi assim, pra quem não tá acostumado, é uma situação estressante. Sim, sim. Só que a gente já tinha explicado pra ela na primeira, na segunda entrevista, quando a gente entregou. E aí, tipo, ele foi devolvido, aí ele voltou pro abrigo. Aí a gente falou assim, não pode. Aí a gente falou assim, 59 minutos. Foi assim, as entrevistas duraram muito mais que isso, entendeu? Aí a gente falou assim, não pode ser. Aí a gente falou assim, não tem como. Porque ele era o último da matilha. A última da ninhada. Ele ficou e todo mundo já tinha ido, e só ele ficou. E ele, assim, não era um cachorro difícil no abrigo. E era filhotinho. Ele é filhotinho. Ainda. O irmão dele, era a ninhada do chocolate. O Choquito, que era o cão mais difícil que tinha dentro do abrigo. Ele foi, e a moça falou assim, ele é um cão de comportamento difícil. Foi um cão de comportamento difícil no começo? Foi. Mas agora ele se adequou ao irmão, as crianças. Deu certo. Foi paciência do adotante, entendeu? Sim, e a gente sim. tem notícias. Um cachorro super bem tratado. E a gente queria isso pro Oreo. Então, só que na hora que você publica, acontece um monte de gente que fica interessada. Só que assim, tem que começar a filtrar. Então, a gente vai fazer entrevista. Primeira pessoa, vamos fazer entrevista. A gente conversou com a pessoa, super consciente, já tinha um outro cachorro, não sei o que, já tinha todo um histórico. Aí a gente, Aí eu falei assim, gente, aconteceu isso, a pessoa é assim. Eu falei assim, não, aprovado, porque geralmente a gente leva uns 45 minutos pra terminar a entrevista. Ela eu fiquei 1h30 pra reforçar, tipo, esse animal já devolvido foi 2 vezes, né? Duas Foi vezes ele duas- tinha sido. Caramba. E assim, ele era filhote, ainda não tinha uma justificativa. Tipo, ele comeu tudo. Não deu um dia, 1 hora pra ter uma justificativa plausível pra isso. E a gente explicou, não, Joyce, não, a gente tá ciente de todo o histórico dele e a gente quer conversar quer tentar, a gente quer que ele seja inserido. Deu super certo. Ele tem uma página no Instagram, eles mandam foto pra gente, a gente acompanha, eu sigo eles. Você vê um cachorro super feliz. Todos entendeu? os eventos da Pro, Eles ele tão- tá. Ele tá lá, o irmão dele tá lá. Aí você vê assim, foi o quê? Pessoas certas pro animal certo. Sim.